Leitores e leitoras do Portal Desacato, amigas, amigos, amigas, companheiras, companheiros, companheiros. Bom dia, sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, porque o ano começa depois do carnaval, né? O anterior é exercício, musculação, mas o ano para valer começou depois da quarta-feira de cinzas. M. Pandolfo não fugiu, tanto que está no bastidor e vai apresentar o JTT. Ele queria fugir. Não, vou fugir. Depois, mas ele não deixou, amarrou, vem cá. Aí ela vai fazer o JTT daqui a pouquinho com vocês. Tema de hoje aqui no Acordo Amor. Um pouco a extensão do comentário que fiz ontem, mas em função de um dia muito importante, vamos nos preparando para a luta de amanhã. Amanhã é um dia de luta, 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres, em todo o mundo, e não é diferente aqui no Brasil. Falei ontem do discurso aberrante, brutal, monstruoso, medieval, antes talvez, desse período, do presidente norte-americano Donald Trump. Uma barbaridade. Mas dentro de todos os disparates do racismo, da homofobia, de toda a violência que ele expressou, dentro de tudo isso, o principal alvo foram as mulheres trans. Inclusive com piadas de mau gosto, com aplausos dos republicanos, entre aspas, dessa horda de fascistas no Congresso dos Estados Unidos. Nós vamos conversar hoje, agora pela manhã, com Rubi Yara, da Universidade Federal Fronteira Sul, artista, roteirista. Vamos conversar com ela sobre isso. Sobre isso que foi o foco principal do ataque do presidente desse Estado, que agora é completamente, definitivamente privado, o Estado terrorista, os Estados Unidos. Mas antes disso, bom dia, Yara, vamos exibir aqui um trabalho dela. Parece que um vereadorzinho teve um ataque de histeria pelos tijolos, inclusive, né? Essas coisas acontecem. Bom dia, Rubi Yara, bem-vinda. Obrigado, Raul, bom dia. Eu agradeço o espaço, né, de poder estar aqui conversando sobre esse tema que é relevante também, né, para o Dia Internacional das Mulheres. Mas essa política de Trump, ela não é restrita, né, como sabemos, ao contexto estadunidense, mas também em vários lugares do país, né, no Congresso e também aqui na cidade de Chapecó, onde foram aprovadas leis exatamente com o mesmo teor destas que estão sendo anunciadas, né, pelo presidente Trump. E, bom, sobre esse trabalho, já que tu mostrou, se me permite, Raul, falar desse trabalho. Sim, claro. Ia falar um pouco depois, mas vamos lá, sim. Aproveitar que foi mostrado já. Foi um projeto de cultura, né, e arte que a gente conseguiu aprovar aqui em Chapecó, e foi uma performance que ocorreu no dia da parada de orgulho e luta LGBT aqui da cidade. Uhum. E foi um trabalho bem interessante, porque a gente fez uma construção com estas e estes artistas trans, e trouxemos essa solução que a gente apresentou, e de fato teve reações
contra a ação, né, como esta do vereador que saiu em defesa dos tijolos, teve questionamentos de outros vereadores sobre o uso do dinheiro público para tal. E então é uma questão também que nos coloca, né, a nós, pessoas trans e as mulheres de maneira geral, a importância também de resistir, contra-atacar e fazer frente a essas políticas, né? Eu estou querendo falar muito, porque eu acho que tem... Diga, Val. Não, eu queria mostrar depois de novo esse trecho. Eu queria mostrar de novo esse trecho, porque me espanta o que esse vereador disse, mas depois eu vou mostrar com toda a música de fundo, com tudo, para as pessoas poderem apreciar de novo e refletir a respeito disso. Imagino eu que uma Câmara que é correia de transmissão de um prefeito das características de João Rodrigues deve ser bastante difícil para a comunidade LGBTQIA+, mas particularmente para as companheiras trans, para as mulheres trans. Imagino que deva ser muito difícil o ambiente em Chapecó com relação a isso. Pelas próprias alocuções, pela visão que tem de educação esse prefeito, pela forma como ele se constrói politicamente ao longo dos anos. Qual é a situação com essa Câmara e quais foram as leis que esses vereadores aprovaram? E quem foram eles, inclusive? Sim, os vereadores... Bom, agora estou esquecida do nome, mas depois posso passar para você. Mas as leis são 3 leis que foram aprovadas, né? Uma que proíbe a competição de mulheres trans em esportes na cidade, tanto esportes amadores como profissionais, ameaçando de multa, né, de punir os organizadores dos eventos, né, sempre numa linha de punição, né. Essa é uma das leis. A outra lei é a que restringe o uso de banheiro de pessoas trans em templos e escolas, né. Também a partir de uma ideia de sexo biológico, em templos, que é algo que nós podemos... Perdão, Rubi, em templos. Sim, em templos. O que tem a ver o Estado laico com os templos? Exato, e na verdade é autorizando, né, dá liberdade, né, aos templos e às escolas de proibir o uso do banheiro por parte de pessoas trans, né. Eu acho que eu, pelo menos, foco na questão da escola, né, porque é justamente um espaço de controle dos corpos e segregação das pessoas trans, muitos jovens e muitas jovens vivendo vidas duplas, né, na relação entre escola e família, e a Câmara Municipal aprovando uma lei que até o momento não foi implementada, né, porque ela é anticonstitucional, mas que tem esse efeito eleitoral, né. E a outra lei é a da proibição de participação de crianças em manifestações LGBTs. Então, isso é um absurdo, porque são leis que colocam a nossa existência como perversões sexuais, como indignas, né, perigosas para a sociedade, para as crianças, para a família, né? Então, esse realmente é revoltante, né, pensar que a maioria da Câmara, né, vota assim, e que essas pessoas que foram eleitas pela comunidade, né? Então, é uma questão que penso que a gente precisa refletir mais, porque o uso da imagem, né, o uso da nossa existência, ela tem muito um sentido de ativar os preconceitos, né, da população. Né? A gente não em nenhuma parte do mundo, nossa comunidade ameaça numericamente, né, vamos dizer assim, a população cis, se é que existe essa oposição, né? Mas qual seria a ameaça? É impressionante isto. Qual seria a ameaça? Sim. Ou seja, a gente precisa refletir. Desculpem, gente, que tem uma máquina trabalhando aqui, uma máquina pública, trabalhando aqui na esquina de casa, e não sei se o barulho dá para ser ouvido durante a transmissão.
qual seria a ameaça e o que tem na cabeça uma pessoa que produz essa lei, que constrói essa lei. Porque realmente há um desequilíbrio bastante importante nessa pessoa, que não pode ser considerado um desequilíbrio religioso, moral ou de outra índole. Né? É a constituição do vereador que constrói essa lei, que leva para a Câmara. É preocupante, é sumamente preocupante, porque, de tudo que você falou, Rubi, proibido o direito de atenção ao próprio corpo da pessoa no banheiro, proibida a manifestação da pessoa com crianças, aí o processo educativo já vai formando a uniformidade cis, acabou, é isso. Por outro lado, inibir os direitos de vir. Pretende inibir e critica, neste caso critica, não é a lei, mas é o que aconteceu depois do filme, critica o uso do dinheiro público para a expressão de um determinado setor da comunidade. Proclama que esse setor da comunidade é ameaçador. É um disparate fantástico. Sim, é um absurdo. É um disparate fantástico. Porque, inclusive, é absolutamente irreal em todos os aspectos. Como se manifesta a sociedade de Chapecó com relação a isso? Bom, nós da comunidade LGBT, a gente se manifestou, né? Participamos das votações, né? Dessas leis e protestamos. Mas, de maneira geral, eu acho que não apenas a sociedade chapecoense, mas pensando aqui esse fenômeno, né? Do uso da nossa liberdade, né? Contra, vamos dizer assim, posições de transformação da sociedade, é um fenômeno geral, e as pessoas elas têm uma relação de resistência, né? E no caso por exemplo, você pergunta qual que é a ameaça que nós trazemos, né? Nós trazemos a dúvida, né? Nós trazemos a dúvida sobre a própria experiência de vida das pessoas, né? Na medida em que nós temos a força e a coragem de transformar a nossa existência e fazer do nosso desejo a realidade, e a realidade que as pessoas têm que lidar. E nós vivemos numa sociedade que ela é uma sociedade de controle, para usar um termo, né, técnico, assim, né? Mas é uma sociedade cujas instituições elas criam parâmetros de segurança, né, para que as pessoas consigam viver a sua vida subjugadas a um sistema opressor, ao sistema capitalista, e de uma forma passiva. Então, é uma hipótese de trabalho, enfim, né? Tem várias pessoas que pesquisam essa linha de reflexão, que é a ideia de que o uso eleitoral, né? Porque essas leis elas são pano de fundo para a ação desses políticos dentro dos legislativos, né? Então, o uso da nossa liberdade contra a própria população, né? Dizendo que não é liberdade, né? Mas é alguma coisa muito relacionada com pecado e doença, né? Então, contra o pecado e a doença, tem a reclusão, tem a exclusão, tem a segregação, né? E mesmo uma expressão como o carnaval, nós tivemos aqui o carnaval de rua, promovido pela UNLGBT, que é um momento importante, né, para a nossa comunidade. Mesmo esse espaço, ele é um espaço cerceado, né? Tem início, meio e fim, tem uma cerca e tem vigilantes da sociedade civil e também da Guarda Municipal. Então, é uma realidade de restrição de liberdade mesmo, né? Então, é isso, né? Nós procuramos realizar nossos desejos e a forma como esses políticos enquadram essa nossa coragem é deturpar essa imagem para alimentar, né, esses valores que estamos desconstruindo, né? Então,
eu entendo como sendo esse problema, né? Entre outras questões. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, um segundinho apenas. Uhum. A gente precisa, inclusive, ver como aliviar esse barulho terrível que as máquinas estão produzindo aqui, que me dificultam, e peço desculpas à audiência e à Rubi e Yara, escutar adequadamente. Já estamos com o nosso intervalo e voltamos. São os apoios. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Muito bem, amenizou um pouquinho, gente. Eu não estava conseguindo ouvir direitinho. Eu tinha que quase colocar o ouvido dentro do laptop para escutar Rubi. Desculpa você, Rubi, desculpa a audiência. Coisas que não dependem da gente, né? O serviço público anda por aí. Você não pode parar ele. Muito bem, Rubi, tudo bem que são propostas eleitoreiras e demais, mas vão uniformizando uma opinião pública. Vão construindo uma opinião, porque imagino eu, e queria te perguntar isso, que os veículos de comunicação que apoiam esses mandatos, esse prefeito e demais, também não devem contribuir muito, não? Não. Não temos... Os meios de comunicação, eles são, de maneira geral, governistas, né? E no caso dos meios de comunicação em Chapecó, não difere, inclusive a matéria que divulgou a votação dessa lei que proíbe jovens trans de usarem o banheiro conforme sua identidade de gênero na escola, não deu qualquer espaço, né, para que representantes de nosso movimento contrário pudessem se manifestar, né? Nem durante a votação, nem após a votação. É um silenciamento total, né? Temos em Chapecó, para contrabalançar, um coletivo que chama Chapecó Crítica, né, que tem um canal no Instagram, que tem feito, o coletivo inclusive participou das mobilizações contra essas leis, e também tem feito um trabalho muito relevante de mostrar um outro lado, né, da realidade de Chapecó, que os meios de comunicação não mostram. A classe trabalhadora organizada, sindicatos e demais, os diretores estudantis das universidades têm apoiado? Sim, é um apoio, vamos dizer assim, que ele vem crescendo, né? Ele vem se tornando cada vez mais expressivo, mas eu acredito que ainda falta bastante, né? Sobretudo atividades de formação, atividades de incorporação da pauta, né? Então, existem pessoas interessadas, né, que estão junto conosco na defesa dos direitos, de nossos direitos, né, o direito à liberdade, mas que ainda, talvez de uma forma muito tímida, né, incorporando essa pauta dentro das próprias ações. O movimento trans nosso aqui em Chapecó também, ele é um movimento tímido, né? A maioria das pessoas são bastante jovens, né? Na faixa dos 20 anos, né? E estão lutando para não serem discriminadas, né? No mercado de trabalho, para poderem tocar as suas vidas de uma forma minimamente digna, né? Então tem essa vulnerabilidade, né, do próprio movimento de pessoas trans, e tem ainda essa tarefa, digamos, de incorporar a pauta dentro das outras lutas, né? Duas perguntas juntas, porque depois quero que avaliemos esse trechinho do teu trabalho cinematográfico. A expectativa de vida de uma pessoa trans, na média, é bem inferior ao restante dos cidadãos e cidadãs que não são trans. E isso tem um complicador a mais,
que é a ausência de propostas materializadas. Propostas tem, mas que se materializem e sejam aceitas com relação à capacidade de empregabilidade, de trabalho, de obter emprego. Como funciona isso em Chapecó? Para a população trans, eu posso comentar a respeito dos casos específicos, né? Então, temos relatos de companheiras e companheiras que precisaram sair de emprego, não conseguiram reinserção no mercado de trabalho, né? Depois do processo de transição, né? E vamos dizer assim, são estratégias individuais, né, vamos dizer assim, que estão mais dizendo da nossa vulnerabilidade no mercado de trabalho do que uma recepção do mercado de trabalho para a nossa participação. E estudos mostram, né, da Agência Transempregos, levantamentos que tem feito também da Gênero em Dados, né, sobre esses impedimentos da participação que estão relacionados à informalidade, né, que está diretamente vinculada ao uso de nome social. Então, para apresentar um currículo onde aparecem 2 nomes, geralmente jovens trans preferem ir para a informalidade onde não tem esse requisito, né? Claro, os trabalhos precários, né, que estão sempre associados ao lugar da mulher negra, né, também é uma realidade para a população trans. A maioria das travestis que se prostituem, elas são negras. Então, tem a precarização, tem a informalidade, tem também uma outra realidade que é a necessidade de produtividade, ou seja, pessoas trans procuram fazer mais trabalho do que deveriam, né, para mostrar que são capazes de executar essa tarefa. Também tem a dificuldade de crescimento na própria empresa, né, de mudar e escalar e aumentar o salário, né, e tem essa realidade da não aceitação das pessoas trans no mercado de trabalho, o que faz com que a ideia de passabilidade se torne quase que uma necessidade, né, para nós, pessoas trans. Claro que, bom, enfim, uma sociedade desigual, né? Esse é o padrão do sistema capitalista, do sistema machista, patriarcal, branco, eurocentrista. Mas as principais vítimas, visivelmente, no mundo todo, são as pessoas trans neste momento, porque há toda uma política de endireitização, de fascistização da política no mundo, que percorre um Milei da Argentina, um Trump nos Estados Unidos, por exemplo, como foi um Bolsonaro aqui. Eu queria assistir de novo, vamos colocar de novo o recorte, o recorte do vídeo, porque quero que analisemos ele, que tu nos expliques o motivo. Desculpa, Ivy. Muito bem. Qual é o significado? O que nos quer dizer? O que nos diz? O significado é a necessidade de derrubar, de destruir, né, essas barreiras, esses muros, né, que nos impedem de viver e de ser, né, os impedimentos, né? Então, os impedimentos que são externos, né?
essa metáfora do muro, ela vem muito do gesto da martelada, né? Então, a ideia era trabalhar com a destruição, né? Como uma proposta estética, né? Nos pautamos muito num trabalho da Jota Mombassa, artista trans e performer, né? Performer trans e pensadora, né? Que tem um livro que chama Não Vão Nos Matar Agora, e nesse livro ela defende a redistribuição da violência, né? Ou seja, de você responder à violência que a população trans passa com uma violência de uma estética mais enriquecedora, né? De uma estética que seja para nós libertadora, né? Tem outro elemento, então isso a gente trouxe, né? Então a performance foi a demolição do muro, e em cima dos escombros a gente fez um plantio, né? Daquilo que nós queremos que vingue, que cresça, né? E durante a performance foi um momento muito lindo, uma narrativa comum, né? Da ressurreição, pode ser assim, né? Mas a ideia de que essa demolição ela tem um propósito, né? Que é justamente valorizar a nossa existência. E a denúncia também, ter esse cartaz, né? Sobre a família que expulsa a travesti, a podreça, né? Uma citação de uma obra, uma paráfrase, na verdade, de uma obra da artista vulcânica Pouca Roupa, que faz um diálogo entre catolicismo, né, entre o catolicismo e os processos de afirmação e de luta contra as opressões que as pessoas trans vivem. E é uma realidade muito grande, antiga, né? De vulcânica Pouca Roupa, ela tem estado em desacato, eu me lembro, 2016, 2015, 2018, tem estado várias vezes por aqui. Sim, uma obra maravilhosa. Isso. E também vai trazer esse diálogo de um contra-ataque, né? Que é essa resistência, essa outra forma de trazer e de ressignificar a violência, né? Que é uma denúncia, né? Uma desnudar, né? O rei, né? Pode ser assim, no sentido de mostrar qual que é a realidade, né? No sentido ionestiano, né? Para concluir, amanhã tem atividades em Chapecó? Sim, as atividades do Dia Internacional da Mulher começam hoje, inclusive com panfletagem no centro, por parte das centrais sindicais, que estão organizando o ato, já fazem isso há muitos anos, né? As mulheres sindicalistas de Chapecó e região, o movimento de camponesas também. E o ato amanhã inicia às 9h no centro, haverá uma passeata pela rua principal da cidade. E à tarde temos uma continuidade da atividade no Complexo Verdão, onde vamos ter atividades artísticas, sarau e show de músicas, apresentações também de travestis. E é isso. E posso responder sobre essa questão do esporte? Sim. Talvez, se não passar muito tempo. Então, temos esportistas, né? Em Chapecó. O problema, talvez, esportistas trans mulheres no esporte, né? Porque acho que a questão toda dessa proibição é justamente a ideia da defesa de uma definição biológica, né? De mulheridade, né? E trazendo um discurso extremamente transfóbico, né, de que as mulheres trans de alguma forma estariam levando vantagem, né, sobre as mulheres cis no esporte. E então essa realidade existe em Chapecó. Nós temos esportistas de competição em diferentes modalidades, e elas não têm participado, né, dessas competições, ou então não tomamos conhecimento, porque a forma como a lei é criada, apenas a denúncia de alguém que é prejudicada pela lei que pode fazer com que a lei seja derrubada, né? Mesma questão na escola. Rubi Yara, eu quero te agradecer demais pelo tempo que tens
nos brindado agora pela manhã, na abertura da manhã, que normalmente de Chapecó, mas hoje é o JTT que vai diretamente de Chapecó com a M. Pandolfo. Que seja boa a luta hoje, boa panfletagem.